essa palestra ela foi submetida entre fevereiro e março ali. Então, a ideia dela era justamente falar sobre a lei, porque a lei, teoricamente, teria entrado em vigor uma semana depois, né? A palestra seria uma semana depois da lei. Então, a lei entraria em vigor dia 14 de agosto e o evento seria agora. Então, teria toda aquela questão das dúvidas que as empresas estariam e tudo mais. Então, a palestra ela viria muito a calhar nesse momento. Mas aí veio o seu coronavírus e modificou todo o cenário. A LGPD parou de ser foco do governo, ele tinha outras prioridades, obviamente, e então ficou isso um pouco de lado. Foi feita uma medida provisória para prorrogar o lançamento, a entrada em vigor da lei, para maio do ano que vem. Porém, essa medida provisória precisava ser votada, e isso precisa ser feito até dia 24 agora. Caso contrário, a lei vai ter entrado em vigor de forma retroativa dia 14. Então, independente se for dia 14 agora ou se for em maio do ano que vem, todas as empresas vão ter que se adequar, porque a lei ainda não prevê nenhum ponto em que alguma empresa não precisa. Então, a empresa seja sendo grande, sendo pequena, de qualquer forma, vai ter que se adequar. Então, o que eu vou falar aqui vai ficar alguns pontos, algumas brechas, porque são pontos em que a lei ainda não está clara, mas já dá para vocês terem uma ideia de todo o cenário. Então, vou me apresentar novamente. O meu nome é Marjorie, eu trabalho há 14 anos com desenvolvimento web mobile. Atuo também agora com perícias judiciais, extrajudiciais e consultorias na área de informática. Atuo através da Paraná Perícias, onde eu sou coordenadora dos cursos também, e também dou aula na graduação e na pós-graduação na FATEC Paraná e na FIC-PR. Entre algumas outras atividades, eu tive a oportunidade de alguns hobbies virarem atividades, então atuo também um pouquinho com turismo e com finanças, mas a minha atuação principal é com programação. Então, aqui é a nossa agenda, né? Alguns avisos iniciais, já passei para vocês, falar um breve histórico da lei, seus pontos principais e adequação e conformidade. Então, o último aviso é que, se vocês olharem no YouTube, no Instagram, vocês vão ver muitos advogados falando sobre a LGPD. E você pensa, advogado, lei, tá tudo certo. Só que a LGPD, ela é uma lei totalmente técnica. Então ela está muito ligada com o pessoal de informática também, porque por mais que você precise do advogado às vezes para interpretar aquela lei, você também vai precisar do pessoal de informática para fazer a implementação daquilo. Então essa lei ela está muito relacionada com tratamento de incidentes, com segurança da informação, com a área de compliance das empresas e também com a parte jurídica. Então são 4 setores que vão precisar trabalhar em conjunto para que a empresa não seja multada. E só fazer esses setores se comunicarem de forma adequada já é um grande desafio. Então, como eu não sou advogada, eu não vou ficar falando aqui para vocês de lei, de nada do tipo. Eu vou simplesmente citar alguns pontos, mas não vou ficar falando de artigo, de lei, nem nada, porque isso realmente é o pessoal do direito que tem que fazer. Então, para entender o que motivou a criação dessa lei, a gente precisa falar um pouco sobre o histórico da criação dela. Então, por mais que esteja se falando muito dela agora, por causa da entrada em vigor ou não dela, né, de toda essa bagunça jurídica, ela não é um assunto novo. A primeira consulta pública a respeito dela foi feita em 2010 e logo depois. Então, só retomando, né, essa lei, esse assunto, ele não é um assunto novo, apesar de estar muito na mídia agora. Ele começou a ser tratado em 2010 e em 2014 teve aquele escândalo que envolveu o Edward Snowden, com todos os dados que o governo americano estava capturando das pessoas de forma ilegal. Inclusive, tem um filme bem bacana na Netflix a respeito dele, Edward Snowden, é o nome do filme mesmo, um filme bem legal para quem quiser entender um pouco mais do que aconteceu. E nesse mesmo ano foi aprovado o Marco Civil da Internet. Então, em 2015, foi feita uma segunda consulta pública, e em 2016, todas essas consultas viraram projetos de lei. E em 2018, a GDPR entrou em vigor. Então, a GDPR nada mais é que a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, e a nossa lei está muito baseada na dela. Ela foi simplificada em alguns pontos, mas tem muita gente que fala que é um copia e cola. E também nesse ano teve aquele escândalo envolvendo a Cambridge Analytica, que estava também capturando dados das pessoas do Facebook de forma ilegal.
E isso foi usado na eleição do Trump e da Hillary. Até teve muita gente que na época contestou se o resultado era válido, se não era, mas aqui não vem ao caso. Também tem um documentário na Netflix a respeito disso. Eu diria que até metade do documentário é bacana, depois ele já começa a ter muito uma visão puxando para um dos lados, então não é bem um documentário daí. E dia 14 desse mesmo ano foi sancionada a lei que dispõe sobre a proteção dos dados pessoais. Então, inicialmente, foi dado prazo de 18 meses para que a lei entrasse em vigor. Só que a lei da União Europeia, quando ela foi feita, ela previa 2 anos, com um cenário político instável, com mudança de políticos na época, né? A gente estava em época de eleição, prevendo apenas 18 meses. Então, a gente levaria menos tempo que a União Europeia. Então, isso foi revisto em 2019 e foi feita uma nova lei, dando mais 6 meses para que a lei entrasse em vigor, para que a gente tivesse o mesmo tempo que a Europa. Então, totalizando 2 anos, e a lei deveria entrar em vigor agora, dia 14. Então, em 2020, o STF reforçou a importância dessa lei e da Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, declarando a proteção de dados como direito fundamental e autônomo. E, em 2020, devido ao coronavírus, foi prorrogado as sanções da LGPD para agosto de 2021. Isso, em partes, é bom, em partes é ruim, porque a gente não sabe se ela vai entrar em vigor agora ou vai entrar em maio. Vamos saber as cenas dos próximos capítulos em alguns dias, mas enquanto isso, pelo menos o pessoal sabe que tem um tempo para se adequar. E é ruim porque a gente conhece como é que é a fama que o brasileiro tem. Então, ali em agosto de 2021, o pessoal vai começar a pensar no caso, de como se adequar. E dependendo do porte da empresa, isso não é possível. O que a gente tem visto hoje são empresas de médio porte levando ali entre 10 e 12 meses para se adequar. Então, é um processo trabalhoso e que precisa ser planejado. Inclusive planejado pelo setor público também, porque o setor público também precisa se adequar e ele não fez nem orçamento base para o ano de 2020 agora, então eles não pensaram nisso. E no momento, né, estamos aí no aguardo dessa votação dessa medida provisória. Ela precisa passar tanto pela Câmara quanto pelo Senado para entrar em vigor, para ser aprovada ou não. Era para ter tido uma votação agora na terça-feira, mas ela... Sim, tudo certo, Márcio. Beleza. Eu saí aqui. Bom, beleza. Então, né, tava falando, era para ter tido uma votação na terça-feira, ela foi adiada porque não teve acordo, ficou para quinta-feira, e quinta-feira eles estavam discutindo toda aquela questão do aumento do salário dos servidores, então não foi votado, e ficou para semana que vem, né? Só que ela vence dia 24, então vamos aguardar os próximos capítulos para ver o que vai acontecer. Bom, então qual que é o objetivo da lei? O objetivo da lei é devolver para o usuário, para o titular, o acesso que ele deveria ter aos seus dados. Por quê? Porque o dado é dele. Mas a partir do momento que você coloca o dado em uma determinada plataforma, é como se você tivesse perdido aquilo, porque você não vai conseguir de volta. Se você precisar corrigir uma informação, precisar saber quais dados aquela organização tem tua, você não vai conseguir essa informação. Né? Eles não te dão isso. Então, tem um termo que eles usam muito, que é empoderar o cidadão. Não gosto muito do termo, mas reflete bem o que a lei quer dizer. E é para isso, né? O objetivo da lei é tratar a proteção de dados pessoais dos indivíduos em qualquer situação que envolva o tratamento das informações que podem ser classificadas como dados pessoais ou dados sensíveis. E ela surgiu por quê? Justamente por causa do uso indiscriminado que estava tendo dos dados. Então, eu citei para vocês 2 cenários. O do Snowden, do Edward Snowden, e da Cambridge Analytica. Então, foram 2 grandes eventos de repercussão mundial que reforçaram a criação dessa lei. Então, isso, e também como por a informação hoje ser a nossa principal moeda de troca. Então, para você comprar um bem, comprar um serviço, você precisa dar uma informação de troca. Então, temos 2 tipos de dados pessoais e sensíveis, que eu já vou falar a descrição para vocês. E o importante aqui é que independente do meio pelo qual sejam obtidas. Então, não importa mais a diferença, se vai ser por meio de papel, se vai ser por sistema, por celular, isso não faz diferença. Então, aqui eu vou falar de algumas terminologias, não sei se todos têm conhecimento já. Então, o titular é o dono dos dados, né? É a pessoa do qual os dados vão estar sendo tratados. Os dados pessoais são os dados
pessoais da pessoa, do titular, só que o pessoal pensa muito só como nome, sobrenome, endereço, telefone, CPF e tal, mas é muito mais que isso. Por quê? Porque, por exemplo, o endereço IP é um dado pessoal, placa de carro é um dado pessoal, o histórico de compras é um dado pessoal, a tua localização GPS é um dado pessoal, e assim por diante. Então, são as informações que a gente trafega na internet todos os dias. Às vezes você entra no site, o site está armazenando o teu IP, ele já tem que te avisar que está fazendo aquilo. E aí nós temos os dados sensíveis, que são um pouco mais complicados de tratar, que são justamente características da personalidade de cada indivíduo e as suas escolhas pessoais. Então, o que eles são? A religião, a origem étnica ou racial, opinião política, dados referentes à saúde, à vida sexual, dados genéticos, biometria. Todos esses dados, eles são sensíveis e têm que ser tratados de uma forma diferenciada. Temos, então, os dados anonimizados, ou seja, as empresas de marketing, principalmente, elas podem continuar fazendo a captura dos dados, porém, elas têm que anonimizar esses dados, ou seja, eu não vou conseguir, de nenhuma forma, voltar o tratamento que eu fiz para saber de quem é aquela pessoa. Então, no momento que esse dado for capturado, eu já faço esse processo de uma forma que ele não possa ser revertido e fico só com os dados da pessoa sem estar atrelado a ninguém. Então, a anonimização é a técnica que eu vou usar para que isso seja feito. E o ponto muito importante aqui é que esse dado não pode ser associado, tanto de forma direta ou indireta, à pessoa a qual ele se refere. Temos, então, o consentimento, que é uma das formas, e acredito que uma das principais que vai ser usada para que a empresa possa capturar o seu dado. Então, você tem que perguntar explicitamente para ela: posso capturar o seu dado? E dizer o que você vai fazer com aquilo, o tempo que você vai ficar. Então, todo o ciclo de vida do dado vai ter que estar bem claro para a pessoa. Então, não adianta colocar mais aquele documento com 300 páginas. Não, tem que colocar de uma forma destacada e bem clara para que a pessoa saiba. Temos, então, o encarregado, que vai ser a pessoa que vai tratar esses dados. Então, ela vai ficar responsável por fazer todo o tratamento e ela vai ser um canal direto entre o titular e a autoridade nacional quando ela for criada. Então, qualquer pessoa vai poder entrar em contato com uma empresa, entrar em contato com um determinado encarregado e pedir para que uma informação seja excluída, seja alterada, ou então perguntar quais informações aquela empresa tem de você. Eles vão ter que responder isso. E também a transferência internacional de dados, que nada mais é que você enviar os dados para um outro país ou alguma organização internacional. Então aqui eu coloquei um exemplo de um consentimento que não é válido. Por quê? Essa tela é de um evento que aconteceu semana passada, e no momento que você fazia o cadastro, ele deixava fixo o e-mail e o telefone. E isso para proteção de dados não pode. Por quê? Porque o consentimento ele tem que ser de forma livre e explícita. Então, se já está com um chequezinho, aquele quadradinho, não é mais uma forma livre, porque ele já está dando aquilo para mim, ele já está dando quase como uma opção. Às vezes a pessoa acaba nem vendo e não desmarcando. Então já estaria errado. E temos também os agentes de tratamento, que podem ser ou controlador ou operador, que acredito que vai ser mais, talvez, onde o pessoal de informática vai se enquadrar melhor. Então, o controlador, ele vai receber os dados pessoais por algum meio e vai ser ou por consentimento ou por alguma hipótese de exceção. Então, essas hipóteses são, por exemplo, relacionadas à segurança pública, à área de saúde. Tem várias hipóteses ali que a lei prevê, porém, né, o que nós mais vamos utilizar no nosso dia a dia vai ser justamente a opção de consentimento, que é você entrar no site e consentir que aquele site tem acesso aos seus dados. Importante citar aqui que não é, então é só eu fazer uma pergunta para a pessoa, ela diz ok, tá tudo certo. Não, não é assim também. Por quê? Porque aquele dado, ele tem que ser coeso com o que você está fazendo cadastro. Então, se eu estou fazendo cadastro em uma videoaula, por exemplo, e a pessoa está perguntando a placa do meu carro, não é uma coisa que faz muito sentido. Então, é um exemplo absurdo, claro, mas é justamente para essa ideia de mostrar a importância de você pedir um dado que faça sentido. Então, se eu estou fazendo inscrição em um curso online, o que precisa? Meu nome, meu e-mail, meu CPF, os dados do cartão de crédito, se eu for pagar, né, talvez o endereço para emitir a fatura, mas qualquer outra coisa diferente disso já começa ali
né, já começa a ficar meio estranho. Então, a empresa vai ter que justificar para que ela está pedindo aquela informação. E eu vejo muito hoje os aplicativos pedindo um absurdo de permissões. Você baixa um aplicativo lá simples, ele te pede acesso ao GPS, às suas fotos, aos seus contatos, às suas redes sociais, basicamente tudo. E as pessoas clicam em ok, ok, acabam não lendo, acabam não vendo, então passando os dados sem poder. Então, uma denúncia que basta de um aplicativo que está fazendo isso, a lei já cairia em cima dele. E temos também o operador, que é quem vai realizar o tratamento dos dados pessoais, motivado por contrato ou por obrigação legal. Então, né, pessoal da informática que vai fazer uma criptografia, que vai armazenar no banco, que vai fazer o sistema para controlar esses dados. Então, no tratamento de dados, eu não vou citar todas essas formas, mas tem todas as opções do que eu posso fazer com dado. Então, coleta, produção, se eu vou acessar, se eu vou editar, se eu vou eliminar, se eu vou passar para uma outra pessoa, tudo isso tem que estar muito explícito. Aqui eu vejo um grande problema da lei, principalmente nos primeiros anos dela, porque é muito grande a chance de uma pessoa simplesmente dizer que está coletando dado para uma determinada finalidade e usar para outra. E como é que você vai saber disso? Né? Só por auditoria interna, só por alguém que vá lá e olhe dentro do sistema para ver o que realmente está acontecendo. Então, é um dos problemas que eu vejo que provavelmente vão acontecer. Então, a quem essa lei se aplica? A todos nós. Então, qualquer pessoa que esteja em território nacional, ou que esteja usando algum serviço daqui, ou que esteja usando esses dados em território nacional, já tem que se aplicar a lei. Ou seja, se você tem um serviço cloud em outro país, esse serviço também tem que se aplicar a lei. Por quê? Porque o dado está sendo coletado em território nacional. Por mais que você tenha ali um servidor cloud na Europa, nos Estados Unidos, ele vai ter que se adequar à nossa lei pelo dado estar sendo coletado aqui. Então, a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, como eu falei para vocês, ela não está criada ainda. Não sei o que o governo não fez ela ano passado, mas, enfim, não é momento da discussão. Mas qual que vai ser a função dessa agência? Ela vai criar várias políticas públicas para que as empresas se adequem. Então, questão de manuais, de normatização, a questão da complementação de várias lacunas da LGPD. Então, se vocês pegarem a lei para dar uma lida, né, sábado à noite, aí, depois do happy hour, né, pega a lei para dar uma olhada, vocês vão ver que tem vários pontos que a lei cita. Que vai ficar a respeito da NPD. A NPD vai decidir. Então, são coisas que ficaram para... Acho que o governo não sabia muito o que fazer na época e deixou isso para depois, para ser resolvido. Então, um dos pontos é quanto se talvez startups ou empresas de menor porte vão realmente precisar indicar um DPO ou vão precisar se adequar. É uma das brechas que ela deixa. E também a questão de como que da dispensa do DPO, né? Então, um problema que nós temos aqui é que se ela entrar em vigor, não tem uma entidade para fiscalizar. Então, é quase como se você criasse as telecomunicações, mas não criasse a Anatel. Né? Para quem que você vai reclamar? Para quem que você vai dizer, essa empresa não está fazendo o que devia fazer? Claro que você pode entrar com processo, entrar com o Ministério Público, mas aí vai muito do ponto de que é uma lei altamente técnica. Se você entrar com um processo judicial, a juíza vai contratar um perito que vai fazer a vistoria na empresa e vai dizer se aquilo está certo ou está errado, se foi crime ou não foi, se descumpriu a lei ou não. E aí, como não vai ter a agência fiscalizadora, vai ficar a critério da juíza, do juiz, dizer o valor da multa, qual que vai ser a penalidade. Então, vejam o problema daí, porque não vai ter mais uma linha certa de pensamento. Cada juiz vai fazer de acordo com o seu entendimento e vamos voltar ao ponto de que não são todas as pessoas que têm completo entendimento dessa área. Então, é uma bagunça bem grande, infelizmente. E um outro ponto é que, como não tem ninguém indicado ainda para assumir, a gente não sabe como é que essa instituição vai funcionar. O que seria o ideal? O ideal seria que nos primeiros anos ela funcionasse como, né, a parte educacional, a parte fiscalizatória, para que as empresas conseguissem se adequar de uma forma clara, né, etapa por etapa. E o que o governo estava
estava dando a entender antes é que essa organização teria um caráter mais punitivo, tanto que ele tinha ali uma estimativa de quanto ele pretendia arrecadar. Então, e como o governo está precisando arrecadar agora devido ao coronavírus, também é um pouco preocupante como é que essa instituição vai funcionar. Mas novamente, são só pensamentos, né? A gente precisa realmente esperar para ver o que vai acontecer. Uma outra atuação dela seria a resolução dos conflitos, monitoramento de eventos. Então, todas as normas, as orientações, os procedimentos simplificados para algumas organizações mais simples também dependeria da criação dessa agência. E a ideia dela é justamente garantir uma segurança jurídica para todas as transações que envolvam a proteção de dados e o tratamento dos dados pessoais. E aqui nós entramos na questão do DPO, né? Antes de falar do DPO, só vou falar das penalidades, que também ficaria a critério da Agência Nacional de Proteção de Dados aplicar as penalidades, e que todo mundo é responsável. Então, todos os que estiverem envolvidos são responsáveis por aquilo e vão responder juntos. Ou seja, você tem o DPO, você tem o advogado, você tem a empresa, toda a cadeia ela vai responder de forma solidária para dizer o que aconteceu. Mas não é simplesmente, aconteceu um dano, teve um vazamento, eu sou multado. Não necessariamente. Tem formas de se defender. A lei prevê que todas as empresas vão poder vão ter amplo direito à defesa, como ela diz. Mas, caso ela não consiga se defender, são multas bem pesadas, que vão de 2% do faturamento até 50 milhões, se eu não estou enganada. E podem prever também suspensão das atividades por alguns meses, por um determinado período, ou então encerramento completo das atividades. Então, o que você pode fazer para se defender? Tem algumas medidas que você pode dizer, eu estava fazendo isso, mas realmente aconteceu um incidente, né, e aconteceu, mas a gente fez esse procedimento aqui para sanar e para resolver de forma mais rápida. Então, é por isso que eu falo que a lei está muito ligada com o tratamento de incidentes, porque nada mais é que o tratamento de incidentes, né? Você vai fazer toda a avaliação de risco, vai ter ali as tuas boas práticas, vai ter a parte da documentação, vai ter todo o tratamento de incidentes que você vai fazer. Porque a gente tem que partir do princípio que nenhum sistema é 100% seguro. Então, vai acontecer algum problema em algum momento. E a diferença ali vai ser da forma como você se portou quanto aquilo. Se você levou uma semana para descobrir, se alguém te reportou uma falha e você não deu bola e aquilo virou uma brecha de invasão, né? Então, quanto mais você mostrar que você estava preparado para aquilo que você resolveu de forma pronta, menor vai ser a multa que você vai ter, porque justamente você está tentando fazer uma mitigação dos danos. Então, aqui é muito importante ter bem claro o teu gerenciamento de risco, para ver a gravidade do que pode acontecer, e também as boas práticas que estão envolvidas. Então, aí entra na questão do dano causado, se já foi reincidente, né? Toda a parte realmente de tratamento de incidentes. Então, aqui, falando do DPO, o DPO ele vai ser o Data Protection Officer. A princípio, a lei diz que todas as empresas vão ter que indicar um DPO. Não é necessário contratar um novo profissional. Eu ouvi isso no rádio esses dias, eu fiquei pensando, coitada da empresa que está escutando isso, né? Imagine, vai ter que contratar outra pessoa no meio da crise de saúde. Mas não é necessário contratar. Uma pessoa que já trabalha lá pode ser indicada. Esses DPOs, eles vão ter que estar vinculados, vão ter que estar cadastrados na Agência Nacional de Proteção de Dados quando ela for criada. E eu vejo muitas pessoas romantizando muito essa função, porque sim, é uma nova função que está passando a existir, mas assim como ele é uma nova função e que muita gente pode ver uma brecha no mercado nisso, ele também é uma função que vai ser muito cobrada. Por quê? Que nem eu falei antes. Você tem que ter um pouco de conhecimento jurídico para interpretar a lei, tem que entender um pouco de compliance, porque são todos processos que são relacionados à compliance e que a empresa esteja de acordo com os procedimentos, com a lei, com os princípios e tudo mais. Tem que entender um pouco de segurança da informação, tratamento de incidentes e também dos processos e do negócio da empresa. Então, é um profissional muito multidisciplinar, é uma complexidade muito grande onde ele vai entrar. Inclusive, ele vai se reportar diretamente à gerência, então ele não pode ter um conflito de interesse ali. Imagina um profissional que trabalha lá
e ele vai tentar esconder algum problema que aconteceu. Ele não pode fazer isso. Ele vai estar lá para proteger os dados, independente se isso afetar a empresa ou não. Então, vai ser um outro problema que eu vejo também, provavelmente muito conflito de interesse dentro das empresas na nomeação dessa função. E, né, como eu disse, ele ainda guarda a complementação da função. Aqui no Brasil ele está com uma legislação um pouco mais branda, porque na Europa esse profissional ele responde junto na questão da multa caso a empresa tenha algum problema. Eles têm até seguro para DPO lá, e a gente aqui já não tem isso previsto em lei. Então, agora entrando em uma parte um pouco mais prática, deixa eu ver que horas são, fazer aquelas quedinhas de luz, tá? Entrando em uma parte um pouco mais prática, você tem toda a questão da aplicação e conformidade. Então, aí vai entrar a parte de gerenciamento de processos. Por quê? Porque você precisa definir o que você vai fazer e como você vai fazer. Então, tenho todos os equipamentos, tenho todos os softwares que eu vou precisar usar, caso eu queira usar algum. As pessoas da minha equipe estão treinadas, vou ter que contratar gente de fora, vou ter que pagar treinamento, né? O que eu vou fazer? Então, você tem que definir todo o processo, o cronograma e um responsável por isso. Depois, entra o mapeamento e o inventário dos dados pessoais, que eu diria que é a parte mais pesada que vai ser feita, porque, novamente, depende muito do tamanho da organização e do que cada uma faz. Mas o que vai ter que ser feito? Conversar com os colaboradores, fazer entrevistas, questionários, para ver com todos eles da onde que os dados estão vindo e o que está sendo feito com eles. E os dados que vão precisar ficar lá, você vai precisar pedir consentimento das pessoas. Então, não sei se vocês viram, essa semana passada, começou a valer no Facebook que você entrava e ele já abriu uma telinha para você dar o consentimento daqueles dados, porque o Facebook também estava se adequando. O Google também, eu recebo e-mail com certa frequência deles, eles falando da alteração que teve e tudo mais, e pedindo para você confirmar, porque você vai ter que salvar todos esses logs. Então, cada pessoa que entrar lá no teu sistema e dizer, não, eu aceito, tá tudo ok, vai ter que salvar esse log para que não tenha problema futuramente. Então, é um processo bem exaustivo você mapear todo o ciclo dos dados que estão na tua organização e também já descartar o que não é necessário. Se você está lá só ocupando espaço em disco e não está fazendo nada com aquilo, descarta, porque imagine que aquele dado vaza e te dá uma multa. Então, tem que fazer isso. Veja que é o trabalho que está mais demandando tempo das pessoas, justamente fazer isso, porque tem que rever tudo, né? Sistema, pessoas, todos os procedimentos realmente. Depois de fazer isso, a gente entra no DPIA, que seria o relatório de impacto de proteção dos dados. Então, aqui eu coloquei um modelinho de como que ele poderia ser, de uma forma simplificada. Então, o que é isso? É mapear os riscos. Quais dados que, se vazarem, vão me causar maior problema? Então, é justamente nesses que eu vou investir maior esforço. Quando eu estou falando de tratamento de incidentes e de risco com os meus alunos, eu gosto muito de citar o exemplo de uma casa. Então, você tem ali uma casa, a porta principal, a janela da sala e a janela do banheiro. Aonde que você vai investir mais esforço para que não seja arrombado? Né? O que vocês acham? A porta, obviamente. Porque a pessoa abre a porta e ela pode tirar tudo de dentro de casa de uma forma muito fácil. A janela da sala, tudo bem, é perigo, mas a porta ainda é mais prático, né? E agora a janela do banheiro, geralmente são aquelas janelas pequenininhas que mal passa uma criança. É o último ponto que você vai se preocupar. Então, não que você vai deixar algum ponto de lado, não, claro que não. Mas você vai fazer por risco primeiro. Então, o que tem mais chance de dar problema? A porta. Vou colocar uma grade, vou colocar um cadeado, um alarme. Depois eu vou resolver aqui a questão da minha janela da sala. E por último, lá eu deixo o banheiro só para colocar uma grade lá, só para por desencargo. Então, é mais ou menos isso. Você vai ver o que você tem, o que pode dar mais problema para resolver aquilo primeiro. E claro que resolver, eu estou falando de ações mitigatórias. Então, coisas que você pode fazer para tentar diminuir o risco daquilo acontecer. A principal delas, né, sem falar da parte técnica, porque isso já tem que estar, questão de segurança de sistema, de pen test, isso já tem que ser feito mesmo antes da LGPD existir. Um ponto muito crítico aqui é o treinamento.
Porque aí você tem todo o teu sistema, tudo implementado, tudo bonitinho, todos os processos, vai lá, a pessoa manda um e-mail com cópia, um monte de dados sensível para um monte de gente. Pronto, acabou com tudo que você, toda a parte técnica que você tinha feito. Então, uma das maiores brechas que eu vejo na lei é justamente a parte humana. Então, questão de conscientização para todo mundo saber da importância da lei, de estar em compliance, de seguir todas as medidas. E também, se você coletar o dado para uma determinada finalidade, usar ele só para aquilo. Porque se, por um acaso, Anderson, eu tô apressando aqui, eu acho que eu termino assim. Então, me perdi aqui, desculpem. Então, é muito importante que as empresas, elas coletem, se elas coletarem um dado para uma determinada finalidade, que elas só usem para aquilo. Porque caso a empresa seja denunciada e vá um perito lá, ele vai ver que aconteceu isso e a multa vai ser muito pior daí. Então, isso para os dados que já existem. Para os que estão entrando agora, o ideal é que seja feita uma coisa chamada Privacy by Design. É um novo termo que está surgindo agora. Então, a ideia é, desde o momento que o dado entra na organização, ele já é tratado, já é mapeado, já é feito toda a análise dele. Então, isso ajuda muito, porque daí você só fica com o problema do que já existe. O que vai entrando novo, você já vai fazendo de forma correta. E aqui, novamente, você tem a classificação dos dados, a finalidade, que é para que eles estão sendo coletados, e a sensibilidade é o risco que aquele dado te coloca. Então, quanto mais sensível, maior a exposição. Ou seja, volume de dados que pode ser afetado, tipo do incidente, o número dos titulares que podem ser atingidos, a facilidade de entrar em contato com esses titulares, porque eles vão ter que ser avisados, e também o acesso. E também entra aqui a questão do descarte, porque como é que você vai descartar? Você pode recuperar depois, você está descartando e acabou. Então, isso entra também. E aqui, a questão das políticas internas, né? É necessário que as empresas tenham que ter tudo isso documentado. Então, novamente, a questão da liderança é importante, a questão das políticas internas, a questão de treinamento constante. Então, tem que ter tudo muito definido, os princípios, os tratamentos de dados, como é que é feito a retenção e descarte, os direitos dos titulares, a segurança, tudo isso vai estar descrito em uma política interna de privacidade. E também os usuários vão ter acesso a uma política de privacidade para eles saberem todo o ciclo de vida dos dados deles. E a última parte aqui é sobre a implementação e gerenciamento. Então, não é simplesmente você implementar lá, criar um monte de documentação, enfiar em uma gaveta e esquecer. Ficar esperando a agência reguladora bater na sua porta lá ver se está tudo ok. Não. Se você tem dado entrando o tempo todo essa documentação tem que estar evoluindo em conjunto. Então, o pessoal fala muito, vou ficar em compliance. Não, você tem que estar em compliance, porque é uma coisa que vai acontecer todos os dias. O principal ponto aqui é a transparência e a política de privacidade, e também o prazo de atendimento aos titulares. Então, isso a nossa lei ela deixou de uma forma bem vaga. A lei europeia ela prevê que quando um titular entrar em contato com a empresa tem até 72 horas para responder. E aqui no Brasil foi colocado como um tempo razoável. Só que, claro, um tempo razoável para mim é diferente do seu. Então, vamos ver se eles vão complementar isso ou não. Mas é importante ter um canal de atendimento com o usuário. Então, o DPO que ficar cadastrado como responsável, ele não vai colocar lá contato@minhaempresa.com.br como e-mail, não, ele vai colocar o e-mail pessoal dele, porque tem que ter esse contato. E aqui, para finalizar, tive que dar uma apressada pelas quedas aqui, peço desculpas por isso, mas complementando aqui, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já está um ano em vigor, e olhem esses números, né, já teve 280 mil casos recebidos pelas DPAs, que são as autoridades de proteção, já teve mais de 144 mil reclamações de titulares, mais de 89 mil notificações de incidentes de privacidade, porque de acordo com a lei, caso você tenha qualquer tipo de incidente, ele tem que ser notificado, a agência reguladora tem que ser notificada disso, e já teve mais de 56 milhões, 56 mil euros arrecadados em multas. Então, são grandes números para um ano, e no Brasil, eu acredito que vai seguir a mesma linha, até porque a gente é muito grande também. Bom, vou abrir para dúvidas agora, se der tempo ainda. Vou fechar aqui o meu compartilhamento.
Zerou, cara. Zerou. Pessoal, dúvidas? E aí, melhor? Agora sim. Deixa eu só... Dá tempo de eu responder? Claro, claro que sim, Marjorie. Fica tranquila. Bom, uma pessoa perguntou aqui, se chegar dia 24 e a medida provisória não passar, o que acontece? Acontece que a lei entra em vigor. Ela vai entrar em vigor de forma retroativa. Então, ela teria passado a valer a partir do dia 14 de agosto. Uma pessoa tinha respondido embaixo. Sim, sem a NPD a lei fica meio capenga, porque justamente você está criando a lei e não tem a agência de regulamento que vai regulamentar e fiscalizar em cima. E também, o setor público ele não está adequado, assim como eu vejo que poucas empresas estão se adequando, o setor público está no mesmo tanto que, como eu falei, nem entrou no orçamento deles fazerem isso. Uma outra pessoa perguntou aqui, se eu desenvolvo um software sob demanda de um cliente, um sistema de cadastro, por exemplo, sou responsável pelos dados solicitados pelo cliente? Depende. Se você for o DPO da empresa, sim, você é responsável. Se não, vai ser o DPO da empresa. E devo eu falar ao cliente que ele deve justificar o motivo de eu estar solicitando determinados dados, até onde vai a responsabilidade. Então, isso depende muito de cada empresa. Cada empresa vai ter que ter um setor, uma pessoa que vai responder por isso. Mas sim, na hora que o cliente for se cadastrar, tem que ter aquele termos de uso e um botãozinho ali para ele checar que ele consente com você ter acesso àqueles dados. E aí você pode colocar um documento de privacidade em anexo ali para ele olhar. E claro, não um documento com 200 folhas. Coloca ali uma, duas, deixa bem destacado a finalidade da coleta daqueles dados e o que você vai fazer com eles. Mas, claro, se você só desenvolve o software para a empresa e entrega para a empresa, aí a responsabilidade é da empresa, não é totalmente sua. Com a lei, conflita com a lei das fake news em relação à criptografia e questão das próprias plataformas assumindo o papel de censoras. Na verdade, eu não sei muito bem como te responder isso, porque a questão da lei é simplesmente a captura dos dados. Então, se você permite, não permite, revoga o consentimento, não revoga, essa questão das plataformas, se elas estão ou não censurando, fazendo censura de conteúdo, isso não faz muito parte da lei. Sim, existem 3 níveis de certificação para se tornar um DPO, são certificações um tanto quanto caras, eu acredito que cada uma esteja ali na faixa dos seus R$ 1.000, e tem algumas certificações europeias também. Na minha opinião, quem sofrerá mais para estar em conformidade, se os órgãos públicos ou o setor privado? Uma pergunta difícil, uma pergunta bem difícil essa. Eu acho que o setor público. Apesar que o setor público ele vai jogar muito na exceção ali de que ele precisa daqueles dados. Então, eles vão usar isso como uma exceção para não ter que fazer muita coisa. O setor privado, as empresas grandes, elas já estão se adequando, elas estão usando formas mais conservadoras de adequação, já que a lei está um pouco vaga. Então, eu vejo muita empresa usando a ISO 27001 como base, ou então usando a Lei Geral de Dados a GDPR, a lei europeia, como base. E o legado anterior, backup, como tratar? Mesma coisa, você vai ter que ver o que precisa, não precisa, talvez atualizar esse backup. Tem que ficar tudo bem claro para o usuário. Uma outra pessoa perguntou aqui, se eu não concordar com os termos de uma empresa ou serviço, posso fazer denúncia? Seria para a agência que não existe? Sim, seria para a agência que não existe. Como eu falei, se a lei entrar em vigor, você pode abrir um processo no juizado. E vai ficar a critério da juíza ver se aceita aquele processo ou não. Né? E talvez até o caso de pedir uma perícia para ver se faz sentido ou não. E sim, se você não concordar, se você achar que essa empresa está me pedindo informações demais, pelo que eu estou dando, sim, você pode fazer a denúncia. Você falou sobre armazenar IP dado pessoal. Sim, mesmo que não identifique a pessoa. O Marco Civil não executa isso? Não sei dizer se o Marco Civil executa, mas quem provavelmente vai multar vai ser a Lei Geral de Proteção de Dados.
Porque o marco civil é a mesma coisa, você vai entrar com processo. Você não tem ali uma agência regulando e fiscalizando. Então, todas essas coisas do marco civil vão acabar caindo um pouco para a questão da LGPD também. Sim, é como se fosse um aprimoramento, exatamente. Mais alguma dúvida, pessoal? Desculpem aí pela correria, pelas quedas da internet. Eu acabei dando uma corridinha para acabar em tempo. Obrigada. Agradeço aí ao Anderson, a toda a organização do Confloss pela oportunidade. E se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, finalizamos. Opa, Marjorie, muito obrigado.